4 de agosto de 2025. O nosso grupo de pesquisa e de estudos livres GELEA, que significa Grupo de Estudos Livres sobre Educação e Inteligência Artificial, tem um encontro mensal a cada primeira segunda-feira do mês. E hoje, sendo a primeira segunda-feira do mês, nós temos 2 palestrantes. Hoje é um evento especial, porque é a primeira vez que nós temos, né, uma mesa online com 2 pessoas. Geralmente somente é uma pessoa só, né? E vou apresentar a primeira palestrante. Ela vai palestrar, né, vai apresentar o trabalho dela, o resultado da pesquisa dela, e logo em seguida a gente apresenta a segunda palestrante, passo a palavra, e depois é que nós vamos fazer o debate, tá bom? Então, a primeira palestrante é a Gisele Leite de Paula Nunes. Ela é psicóloga, mestre e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela tem formação em psicanálise, especialista em avaliação diagnóstico psicológico, saúde mental e clínica com crianças e adolescentes. Ela é docente da Unifac, do Estado de Mato Grosso, ministrou as disciplinas de saúde pública, política pública de saúde, psicopatologia, psicanálise e psicologia do desenvolvimento e psicoterapia com crianças e adolescentes. Ela é coordenadora de estágios do curso de psicologia da Faculdade Católica de Mato Grosso. É com você, professora, psicóloga Gisele Leite de Paula Nunes. Muito, muito obrigada por ter aceito esse convite e por estar aqui com a gente hoje, compartilhando suas leituras e o resultado de suas pesquisas. Obrigada. Sim, eu agradeço muito o convite. É muito bom, né, dividir essa mesa aí com a Ana Cândida. Mais uma vez, né, tá aí junto com a Michele e conhecendo aí os outros colegas. Gostei muito da ideia desse grupo de vocês e já quero entrar nesse grupo, né? Eu acredito que com certeza tem muitas discussões interessantes, né, e contemporâneas nele. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, e aí, na medida que quando eu for apresentando, a minha apresentação é um recorte da minha pesquisa de mestrado, né? E é um pouco daquilo que eu estou estudando também no doutorado, que eu usei a mesma base de dados, né? Da coleta que eu fiz no meu mestrado. Aí vou compartilhar aqui. Vocês também podem me interromper, se tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Aí me digam aqui se está dando certo. Oi, apresentação? Tá carregando. Isso, agora sim. Sim, foi. Sim. Então, aqui, né, o tema da minha apresentação é perfil dos adolescentes do ensino fundamental, uso excessivo de internet e as influências na sua qualidade de vida. Então, para iniciar, né, antes de falar, igual eu falei, né, um recorte aqui da minha pesquisa, vou trazer um pouco, então, para falar de uso de tecnologias, né, de dependência de tecnologias, de saúde mental de adolescentes, eu acho que é importante a gente falar de qual adolescente que a gente está falando. Então, é bem um recorte daquilo que eu pude perceber e encontrar nesse processo investigativo. Mas antes disso, eu sempre gosto de fazer uma reflexão, né, trazer uma pergunta para a gente ajudar a pensar, né, esse processo. Então, nesse nosso novo cotidiano familiar e profissional, tão fortemente marcado pelo avanço de tantas tecnologias de informação impulsionadas pela internet, quais os desafios no cuidado de crianças e adolescentes no campo da saúde mental? Então, é uma pergunta aí para instigar, né? E aí depois, no final, a gente pode retomar. Então, eu vou trazer aqui, né, um recorte aí da minha pesquisa, vou trazer um pouco aí dos aspectos sociodemográficos dos adolescentes,
o que eu encontrei, né, nessa pesquisa que eu investiguei, uso excessivo de internet por adolescentes e fatores associados, e um dos produtos da minha pesquisa, um dos artigos, foi sobre o perfil dos adolescentes. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei um perfil demográfico que revela que a maioria dos adolescentes é do sexo feminino e de cor parda. Então, tem um recorte aí, né, de gênero e de raça, cor da pele. Quais foram, né, que público, qual que é a idade aí, qual o recorte da idade que eu pesquisei? Eu pesquisei aí adolescentes de 10 a 14 anos, né, essa pesquisa aí proporcionou uma visão abrangente da juventude em Cuiabá, né, dos adolescentes aí em Cuiabá. São adolescentes de escola, né, pública, né, escola estadual, adolescentes de classe média baixa, então, a sua maioria ali, no instrumento que eu utilizei para fazer essa coleta dos aspectos sociodemográficos, mostrou que a maioria desses adolescentes, eles viviam ali nos bairros onde essas escolas estavam distribuídas, né? Então, foi uma pesquisa, assim, que eu consegui coletar 799, né? Ter acesso aí a 799 adolescentes e em 9 escolas, que aí contemplou as 4 regiões de Cuiabá, norte, sul, leste e oeste. A maioria o que trouxe, né? Uma das coisas que apareceu também nessa pesquisa, na hora que eu vou fazer essa coleta aí dos aspectos sociodemográficos. Aparece para mim que a maioria dos pais desses adolescentes, eles trabalham fora de casa, né? Então, esses adolescentes, na sua maioria, eles ficam sem a supervisão de um dos cuidadores. Isso aparece na pesquisa. São adolescentes que convivem com pais casados ou em união estável. A maioria dos adolescentes relataram viver com os pais, e uma parte considerável desses adolescentes não sabiam informar sobre a escolaridade dos pais. Então, né, estou trazendo essas informações e depois eu vou discutir um pouquinho sobre isso. Né? Por que isso é importante, né? Eu falar que esse achado da pesquisa, né? Os adolescentes não sabem informar sobre a escolaridade dos pais. Por que isso nos interessa, né? E sobre as variáveis de estilo de vida, observou-se que a maioria não possuía hábito de fumar, né? Aparece lá que 91,49% não possuía hábito de ingerir bebida alcoólica, foram 82, né, por cento, 35%, e 70,84% pratica atividade física, e na sua maioria desses que praticam atividade física, eles praticam atividade física no ambiente escolar. E uma outra informação importante, que mais de 50% desses adolescentes, eles interagem com as telas nas horas livres. Quais os fatores sociodemográficos de estilo de vida e qualidade de vida apresentaram associação com a dependência de internet? E aí, quando a gente traça aí o perfil desses adolescentes e vai investigar se tem alguma associação, né, estatisticamente significativa com a dependência de internet, desse perfil desses adolescentes que a gente encontrou, o que a gente vai, na hora de analisar os dados, vai encontrar, né? Essa análise, ela evidenciou aí uma associação significativa entre a variável dependência de internet e morar somente com a mãe. Então, aqueles adolescentes, né, que moravam somente com a mãe, que não tinham um outro cuidador ali, né, não morava com o pai, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa, né, da rede ali de cuidado, ele, né, faz uma associação significativa ali, né, da dependência de internet com morar só com a mãe. Outra coisa que aparece, né, nessa análise é que ter um relacionamento regular com quem vive. Então, aqueles adolescentes
que na hora da gente analisar, aparece ali, né, que ele não tem um relacionamento nem ruim e nem bom, ele tem um relacionamento regular, isso mostra, aparece ali para a gente que né, evidenciou uma associação significativa ali, né, entre essa variável, né, com a dependência de internet. E outra variável é que houve associação significativa entre o desfecho, né, que ter dependência de internet, e a variável não saber responder sobre a escolaridade da mãe. Então, né, isso quando eu trago lá no perfil, né, que a maioria desses adolescentes não sabiam responder sobre a escolaridade dos pais. Aqui, não saber responder sobre a escolaridade da mãe vai mostrar que existe aí uma associação significativa entre a variável dependência de internet e também a situação de trabalho da mãe ser doméstico. Apresenta associação estatisticamente significativa com a dependência de internet. Aí aqui, né, continuando, né, essa análise mostrou associação com significância estatística entre a variável dependência de internet e as variáveis de estilo de vida, possuir hábito de fumar ou já ter experimentado e possuir o hábito de beber ou já ter experimentado. Embora lá quando eu pesquiso, né, eu traço o perfil desses adolescentes e aparece que mais de 90% dos adolescentes, eles não, né, não fumam e nem bebem, esses 8, poucos por cento, né, tão pouquinho, né, parece pouco, né, eles já apresentam associação significativamente estatística com a dependência de internet. Então, embora mais de 90% desses adolescentes não façam, né, o uso, nunca ter experimentado, não possui hábito de fumar e nem de experimentar o álcool e o cigarro, esses outros 8%, 8 e alguma coisa por cento, eles apresentam uma associação significativa. Então, isso é um dado importante para a gente, né? Até mesmo porque quando a gente vai olhar nas pesquisas, as pessoas que pesquisam, né, dependência química, por exemplo, e também muitos pesquisadores aqui no Brasil, que vai pesquisar, né, sobre dependência de internet, e qual que é a relação que isso tem também com a dependência do álcool, e com a dependência do cigarro, e também a pesquisa Pensa, ela traz um pouco isso, né? A gente vai perceber que existe ali, né, uma proximidade, né? Embora quem, né, tenha dependência de internet, ele não vai né, utilizar nenhum, não vai ter ali nenhuma substância, né, neuroquímica ali, mas isso vai ter alguma. Isso vai, né, de alguma forma, interferir no seu processo biológico, ali, no seu desenvolvimento, né, neurobiológico. Embora não haja aí, né, nenhum elemento bioquímico ali, né, que vai entrando nesse organismo, mas existe ali, quando a gente olha ali para as redes neuronais, uma conversa, né, daquelas, né, quando se, né, usa, não tem, igual eu falei, não existe nenhum elemento neuroquímico, mas existe uma relação ali, quando se trata de dependência. Então, aqui, a análise, ela evidenciou associação significativa também entre a dependência de internet e a variável interagir com as telas nas horas livres e não praticar atividade física, né? Embora eu traga lá no perfil que mais de 70% desses adolescentes, eles praticam atividade física, mas esses 20 e tantos por cento que não pratica, apresenta ali uma associação significativa entre dependência de internet. Então, ali, a presença de dependência de internet também demonstrou associação estatisticamente significativa nas variáveis da qualidade de vida. Então, quando eu pego ali um instrumento que eu utilizei, que ele mensura ali, né, 4 domínios, que é o domínio físico, emocional, social e escolar,
e aí eu vou analisar esses dados, o que, que vai aparecer para mim? Que todos esses 4 domínios têm relação, né? Ali com a dependência de internet, né? Demonstra ali uma associação estatisticamente significativa. Então, isso, inclusive por conta desse resultado, é que a gente vai pensar ali, né, como isso não era ali uma variável dependente que eu estava trabalhando no meu mestrado, eu falei, eu vou levar essa pesquisa, eu já tenho esses dados, eu vou levar isso para investigar no doutorado. Né? Então, eu investigo é isso, né? Essa dependência de internet, essa relação com a qualidade de vida desses adolescentes. É, Então, a Ana Carla colocou aqui no chat, a pesquisa foi realizada com quantas pessoas em quais regiões? foram realizadas com 799 adolescentes, contemplando todas as 4 regiões de Cuiabá, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Todas essas 4 regiões. Mais alguma coisa? Você pode perguntar e vocês vão lendo aí para mim. Ok, a gente está acompanhando aqui o chat. Tá. Então, né, aqui, né, fatores de risco associados à dependência de internet. Esse autor aqui, né, Georgerson et al., nesses autores de 2016, vai falar que existem diversos fatores de risco que podem estar associados ao uso excessivo de internet, tais como características sociodemográficas, aspectos socioeconômicos, aspectos emocionais e psicossociais e de estilo de vida. E aí, né, é justamente isso que a gente vai encontrando na nossa pesquisa, né, no processo de análise de dados, que tem relação com os aspectos sociodemográficos, tem relação, porque tem um recorte ali socioeconômico, né, são adolescentes que estudam em escolas públicas, né, e residem ali nos bairros, aspectos emocionais e psicossociais e de estilo de vida. Porque quando eu vou lá nas variáveis de estilo de vida, isso aparece para mim, né? O que o adolescente, quando eu pergunto, né, o que ele faz nas horas livres, se ele pratica atividade física. E quando eu vou analisar lá o instrumento que para medir qualidade de vida, essas questões emocionais e psicossociais aparecem ali também. Então, é um estudo do Georgerson aí que conversa muito com aquilo, com os nossos achados. E essa pesquisa minha, gente, é de 2023, eu acho que eu não disse, né? Comecei em 2023, aí, que foi o ano do meu mestrado foi em 2022, aí eu terminei ela em 2023, aí em 2024 eu já ingressei no doutorado. Então, aqui, quais os fatores de risco, né? Que aparece ali na minha pesquisa, mas também, quando eu olho para estudos anteriores, isso aparece também. Não ter um bom relacionamento com os cuidadores. Na minha pesquisa, vai falar que, né, apresenta até uma associação estatisticamente significativa ali de ter um relacionamento regular, né, com os cuidadores, vai ter ali uma associação estatisticamente significativa com a dependência de internet. E na pesquisa da Cruz, 2014, 44% dos adolescentes que apresentaram dependência de internet tinham um relacionamento ruim com quem viviam. Um outro estudo identificou que existe uma probabilidade grande de adoecimentos psíquicos dos adolescentes se esses não convivem harmoniosamente com seus familiares, trazendo prejuízos à sua saúde mental. E quando a gente também, né, vai, né, olhar para os pesquisadores aí do desenvolvimento humano e esses pesquisadores também que investigam a dependência de internet em adolescentes, e quando a gente olha para o DSM também, um dos critérios ali, né, são vários, mas um deles como que está essa relação desse adolescente com as pessoas com que ele convive, né? É uma boa relação?
Se não é uma boa relação, e aí associada a outros, né, vários critérios, estou falando aqui do DSM, então isso pode sinalizar, né, que tem uma questão aí com a dependência de internet. Então, outros fatores de risco, né? Nesse estudo, houve, né, associação estatisticamente significativa entre a dependência de internet e a baixa qualidade de vida, que é o que eu já, né, pontuei aqui um pouco. Os adolescentes que apresentaram dependência de internet tiveram baixa pontuação nos 4 domínios, né? Físico, sentimental, social e escolar. E esses achados, eles são corroborados ali pelos estudos de Chan et al. 2019, que também, né, esses estudiosos, eles né, encontraram ali, eles apontaram que o envolvimento constante com atividades online vai interferir ali na saúde psicossocial dos adolescentes. Então, aqui, quando eu trouxe lá, né, tanto no... quando eu trago ali, né, no perfil desses adolescentes, que a maioria não sabiam responder sobre a escolaridade dos pais, e depois, quando eu vou fazer a análise, né, para buscar ali a associação estatisticamente significativa, eu vou encontrar, né, que existe uma associação ali entre não saber, né, a escolaridade dos pais com a dependência de internet. E aí outros autores vão trazer aqui algumas informações que vai conversar e vai nos ajudar a pensar sobre isso, né? Então, aqui, o Bueno, no seu estudo, que é um pesquisador também da saúde coletiva, o que ele encontrou? O fato de não saber responder sobre a escolaridade da mãe pode estar atrelado ali à situação socioeconômica dos adolescentes, né? Isso é um resultado aí semelhante, foi encontrado no estudo de Bueno, no qual se identificou forte associação da dependência de internet com baixo nível de escolaridade dos pais. Aí o Abreu, 2019, vai falar que, além disso, a utilização de telas por crianças e adolescentes tende a ser significativamente maior entre aqueles mais desprovidos financeiramente, né? E aí a gente pode trabalhar aqui, né, diversas hipóteses, né, pelo fato de muitas vezes, né, que é o que aparece também na pesquisa, esses pais trabalham fora de casa, né, se encontram quando a criança ou adolescente às vezes vai para a escola, os pais estão saindo para o trabalho também, aí eles retornam para casa, mas os pais não retornaram do trabalho ainda. Então, assim, esse encontro é muito ligeiro, né, muito rápido, e aí não dá tempo, né, de conversar mesmo, né? De falar sobre essas questões. Então, aí, quando a gente vai, até a gente encontra isso, às vezes, até na clínica, né? Porque aqui eu trago, né, um recorte de classe também, né? Que é diferente. Quando eu falo de adolescências, eu gosto sempre de pontuar isso. De que adolescência que eu estou falando, né? Ser adolescente hoje numa classe média alta é diferente de ser adolescente hoje na classe média baixa, né? É importante pontuar isso. Isso vai trazer diferença, inclusive, no processo de desenvolvimento mesmo, de maturação. Passou? Ah, não, agora acho que passou. Então, aí agora, né, para ajudar a gente a pensar um pouco, retomando, assim, esse questionamento, né, essa problematização que eu trago. Nesse nosso novo cotidiano familiar e profissional, tão fortemente marcado pelo avanço de tantas tecnologias de informação impulsionadas aí pela internet, quais os desafios no cuidado de crianças e adolescentes no campo da saúde mental? Então, assim, a gente percebe que são muitos desafios, né? E uma coisa assim que, né, ao longo desses anos, né, que eu venho estudando, mergulhando aí também nas literaturas, não só na minha pesquisa, naquilo que eu estou encontrando, mas olhando o que os outros também andam pesquisando sobre isso, uma informação que eu achei muito importante, quando a gente olha lá para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele já trouxe nas suas versões anteriores que um dos critérios, né, para a gente falar assim,
né, dentre tantos, né, falar sobre a questão do transtorno de jogos pela internet, porque é lá que aparece assim, é a questão do tempo, né? O tempo que a criança e o adolescente está ali mergulhado na internet. Mas hoje, quando a gente, né, a partir né, da pesquisa também, e da experiência na clínica, e das conversas e das literaturas, o que que a gente observa? Que na atualidade, né, isso foi ganhando novos formatos, não é tanto o tempo que essa criança e esse adolescente, eu acho que mais o adolescente, né, porque a criança ainda tem uma relação com o tempo, né, a criança ficar 4, 5 horas é muito, né, tem até aí algumas orientações em relação a isso, mas o adolescente, o fato que a gente discute muito hoje, percebe na clínica e também aí nas literaturas, não é tanto o tempo, mas o que que esse adolescente tá que ele fica um pouco mais, mas o que que ele está deixando de fazer? Como que está a questão, né, com o estudo? Como que está a questão com o sono? Como que está a questão com as amizades, né, com as relações ali? Como que está a questão com a relação dentro de casa? Como que está esse diálogo? Então, tudo isso, né, são pontos importantes que nos interessam, né? Quando a gente vai falar de dependência de internet, de qualidade de vida, de saúde mental desses adolescentes. Então, eu acho que isso é um ponto, né, que, né, acho que daria outra discussão, mas então não é tanta questão do tempo, mas isso é importante, mas não é só isso, né? Mas essa observação nesse processo, né? Quando fala uma fala mais direcionada para os cuidadores. De que forma que eu estou intervindo, né, nessa relação do meu adolescente com a internet, né? Como que eu estou supervisionando, como que eu estou intervindo e o que que eu estou observando? Está me sinalizando algo? Eu acho que sim. É importante esse cuidado quando a gente olha, né, para o cuidado na clínica, para o cuidado na escola, para o cuidado nos contextos, né, coletivos onde esse adolescente está circulando, mas também muito como que esses cuidadores estão observando, né, esses adolescentes dentro de casa. Como que está essa relação dele com o uso das tecnologias? Então, eu acho que isso é uma questão importante aí para a gente pensar aí nos fatores de risco e nos fatores protetivos, né, desses adolescentes aí no cuidado dessa saúde mental. Então, é isso. Eu vou passar aqui, né? Foram algumas das referências que eu utilizei e muito obrigada. E aí tá aí meu e-mail, se quiserem mandar alguns questionamentos por aí também, se não der tempo hoje, tá bom? Posso parar aqui de compartilhar? Sim, sim, muito obrigada. Muitas informações aqui para a gente debater. Eu fiz várias anotações. E aí a gente vai apresentar a segunda palestrante para que a gente possa fazer o debate depois, né, no final. Eu vou chamar aqui a professora Ana Cândida. Ela, deixa eu ver se ela aparece aqui. Ela até comunicou que vai dar uma pequena saída, mas vamos aqui aguardar. Estou por aqui já. Ah, que bacana, professora. Vou apresentar aqui a professora Ana Cândida, abrir o currículo dela. Ana Cândida é psicóloga e mestranda em psicologia. Ela é especialista em metodologias ativas, tem experiência em docência, ela tem docência MBA em gestão de pessoas, atua nas áreas de educação, saúde mental e desenvolvimento humano, tem experiência em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. É formadora e consultora pedagógica. Desenvolve materiais, projetos e formações em educação integral, competências socioemocionais e cidadania. Coordenou projetos sociais e liderou equipes. Realizou intercâmbio no México sobre tecnologias educativas. Ela também atuou na implementação de políticas públicas e formações em larga escala. Tem interesse de estudo em tecnologia, inteligência artificial, saúde mental, trabalho e relações humanas. Ela acredita em práticas éticas e humanizadas e também defende a consciência e o cuidado diante dos desafios do mundo digital. É com você, professora e psicóloga Ana Cândida.
Obrigada, gente. Obrigada, Mi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá aparecendo o meu slide? Eu acho que não, né? Sim, está. Tecnologia, Tá subjetividade e aparecendo? cuidado. Sim. É maravilha, que não tá aparecendo para mim aqui. Ai, então, depois dessa apresentação, que eu acho que, enfim, contempla bastante aí dos meus interesses, ao contrário um pouquinho da Gisele, que ela trouxe aqui brilhantemente a pesquisa dela, eu não vou trazer sobre minha pesquisa de mestrado, porque é um tema também muito divergente, eu vou trazer justamente a discussão e o que eu quis propor de debate quando a gente fez essa mesa de maneira presencial. Então, é justamente para trazer algumas reflexões sobre isso, sobre tecnologia, subjetividade e cuidado. Então, eu vou até pegar novamente as minhas anotações que eu tinha feito para a nossa apresentação. Professora, eu acho que você está compartilhando a tela errada. Acho que você está com 2 monitores aí? Tô, aham. Você compartilhou o monitor principal e não o seu monitor onde está a apresentação. Cancela o compartilhamento e abre agora novamente a Oxe, tela de compartilhar. essa aqui, Não, não é? voltou. É outra tela. Abre iniciar a apresentação lá embaixo. Ah, Iniciar o sim, PowerPoint. eu não queria apresentar como PowerPoint, eu queria apresentar ele desse jeito mesmo. Ah, Não sei como está tá. aparecendo para Então aí é vocês. só ficar navegando então nos slides. Perfeito. Então pode voltar lá. Isso, que aí eu faria por aqui assim. Mas está aparecendo o slide, né? Tá sim, tá sim. Ah, tá. Perfeito, desculpa. Perfeito. Não, tranquilo. Pular essa parte aqui também, que é basicamente um sumário do que eu queria falar com vocês. Então, basicamente, o que eu queria trazer aqui, né? Eu queria falar, e aí acho que era uma coisa mais dialogal mesmo, sobre essas reflexões que eu tenho tido e pesquisas que eu tenho feito também a respeito disso, mas não num nível mais estruturado, como uma pós-graduação, algo do tipo, pesquisas livres de interesse, livros, enfim, tenho vários aqui atrás, e muitos deles sobre inteligência artificial. E aí, investigar essa relação da tecnologia com a construção de subjetividade, com a clínica, e aí expandindo, sobretudo, para o nosso universo adulto. Então, pensando, e aí aqui eu vou trazer os dados que eu tenho escrito sobre, né? A gente está vivendo num mundo que é cada vez mais digital. E a gente muitas vezes se esquece de questionar exatamente isso. Se a tecnologia é realmente neutra. A gente às vezes dá isso como um dado, como algo recebido. E a gente não se questiona sobre esses possíveis riscos. A gente entende que existem essas potencialidades e riscos, mas eu acho que a gente para refletir muito menos do que a gente deveria. E, sobretudo, entender não só se ela é neutra, realmente neutra, que já dou um spoiler que não. Essa neutralidade é impossível de ser atingida. Mas como que ela molda a maneira como a gente sofre, como a gente entende cuidado, como a gente se relaciona. E uma outra pergunta é se essa saúde mental se tornou apenas um produto de consumo. Então, para isso, eu trouxe aqui também na minha apresentação alguns pensadores que muitos de vocês devem conhecer, como Foucault, com relação à análise do biopoder, como Byung-Chul Han, um sociólogo sul-coreano, que ele vai trazer a ideia da sociedade do desempenho, infocracia, que são alguns livros, são livretos, na verdade, de artigos que foram traduzidos, bem pequenos, que eu acho que vocês também devem ter lido, Sociedade do Cansaço, enfim, A Agonia do Eros, são algumas das obras mais populares dele. E o que eu quero trazer são justamente esses pontos mais críticos sobre o uso da inteligência artificial, dessa tecnologia. Não porque não existam pontos positivos, e aí fica sempre isso, né? Que a gente, às vezes, quando ressalta um lado, acaba subentendendo para as outras pessoas que a gente nega totalmente o outro, quando não. Então, existem muitas potencialidades, a gente já sabe muitas delas, e aqui eu quero trazer esses pontos reflexivos e críticos para a gente prestar um pouco mais atenção no nosso uso e pensar sobre esse assunto e como que a gente pode construir conhecimento também em relação a isso. E aí, o que eu queria trazer, né, é que
vou até deixar nesse slide aqui, que nos últimos anos a gente tem observado aí uma preocupação crescente com esses impactos, não relacionados à inteligência artificial, mas do consumo excessivo de conteúdo digital na nossa saúde mental. Então, tem um artigo do El País, que foi liberado em 2024, em dezembro de 2024, que vai trazer essa preocupação, e ele apresenta algumas pesquisas que ligam o uso excessivo de algumas mídias sociais, esse consumo desse conteúdo junk content, esse conteúdo trivial, que depois vai ser associado aí a, por exemplo, brain rot, ao declínio de funções cognitivas. Então, o que acontece? Essas pesquisas, elas apontaram que desse grupo de estudos, enfim, tinha o seu grupo controle, o grupo de estudos e o grupo focal, teve uma redução no córtex pré-frontal, que é uma região aqui do nosso cérebro que é crucial para a tomada de decisão, regulação emocional, e também houve uma diminuição de capacidades de atenção e memória. E surgimento de dependência comportamental. Então, a gente acaba percebendo, com as evidências científicas, justamente isso, essa relação extremamente direta entre o nível de consumo das mídias sociais, desse conteúdo que muitas vezes não tem nada a agregar, com o declínio de funções cognitivas, com o declínio de atenção, memória, memória inclusive de longo prazo, não só memória de trabalho, que são aquela memória para você executar uma coisa específica. E o que a gente tem é que tem alguns estudos também mais recentes, né? Na verdade, essa matéria do El País foi lançada em 2024, mas eram alguns estudos que estavam acontecendo aí entre 2022 a 2023. E tem uma meta-análise que também foi lançada em 2023, que incluiu aí essa análise de 27 outros estudos, que vai mostrar alterações estruturais no cérebro, como a redução da massa cinzenta, que é justamente essa parte do córtex responsável por essas funções cognitivas de pensamento, a depender da área cerebral, obviamente, né? E um ponto que a gente já sabe e que foi confirmado é a perda do foco, que é outro ponto alarmante. Então, a gente tem testes de atenção aí que revelam uma queda drástica de 2 minutos e 30 segundos em 2004, com uma pesquisa feita, para 47 segundos em 2022. Então, memória fraca e essa pseudo-neuroplasticidade atrofiada também estão ligadas com esse consumo passivo e trivial de conteúdo, com esse doom scrolling, né? Que é você ficar ali, muitas vezes você nem está refletindo sobre, você só está, né, vendo Reels, vendo TikTok, vendo Shorts, dependendo da plataforma que você está consumindo. E esse doom scrolling, né, dentro desse cenário, surge esse conceito, que é essa armadilha, e ela vai se tratar desse hábito de compulsivamente a gente consumindo notícias, informações, muitas vezes sem conteúdo relevante, muitas vezes negativa, em redes sociais, portais, mesmo sabendo que isso faz mal para a gente. Então, não necessariamente precisa ser negativa, no sentido de uma tragédia ou uma notícia ruim, mas muitas vezes conteúdo que não agrega. E a gente sabe que não agrega, mas a gente não consegue não consumir. E aí eu falo até, eu brinco, mencionei com uma amiga minha que eu fico testando os algoritmos de diferentes plataformas sociais, né? E eu não consigo usar TikTok, realmente frita meu cérebro, então não faço uso, a não ser quando eu tenho que pesquisar algum meme específico para mostrar para alguém, porque eu vim em outra plataforma, né? Faço essa cruzada de informações. E aí, geralmente, eu uso shorts do YouTube, que até o Instagram, geralmente, é desativo, aí eu voltei, mas, assim, eu não fico muito ali dentro. E aí, o shorts, ele tem um algoritmo um pouco estranho, bem peculiar. E aí, às vezes, aparece para mim alguns conteúdos, e aí, mais recentemente, estava aparecendo de cartinha de Pokémon, e um outro conteúdo que era sobre mini coisinhas, uma moça que faz coisinhas em tamanho de miniatura para o mini mercadinho dela. E aí eu falava para minha amiga de uma maneira muito, assim, enfática, de que, cara, eu fico com raiva, porque eu não consigo não assistir. Tipo, eu odeio, mas não consigo não assistir. Parece que eu fico presa ali vendo e criticando ao mesmo tempo, mas eu tô consumindo. Então, é basicamente esse doom scrolling. Então, a gente acaba rolando o feed e sem perceber a gente passa ali, né? Eu brinco, né, que dependendo disso aí parece um buraco negro. Você entra e de repente 2 horas se foram e você tava ali. E muito provavelmente vocês já ouviram, né? Que se alguém para e pergunta, você não vai conseguir resumir quase nada do que você consumiu durante aquele tempo. Clássico. Porque ali você não está consumindo, você está consumindo conteúdo de uma maneira passiva.
Então, não tem assimilação, não tem consolidação de memória, não tem exercício de várias funções cognitivas que um aprendizado regular teria. Quando você está estudando, que você está ali exercitando, muitas vezes você está escrevendo, você está digitando, você está prestando atenção e etc. Do scrolling, não. Você não está ativando várias áreas cerebrais. Tem muita gente que fala, não, porque eu fico informada e etc. E aí eu vejo, eu lembro de alguma coisa. Bem pouco. A retenção de conteúdo relevante é muito baixa. E não é o que estou falando. É justamente essas pesquisas. E, quando a gente fala desse assunto, muito disso nos ajuda a entender que não é uma escolha livre, né? Que, embora pareça que a gente está escolhendo o que vê, como eu falei, na verdade, a gente está sendo apresentado aquilo que é escolhido pelo próprio algoritmo. Então, é clássico dizer que as plataformas vão trazer como prioridade conteúdos que são chocantes, polêmicos, porque ele vai gerar mais tempo de tela, né? Durante muito tempo eu quis que existiam sim boas pessoas por trás dessas mídias sociais que se preocupavam acima dessa preocupação puramente mercadológica com o bem-estar do usuário. Há uma preocupação com o bem-estar do usuário desde que ela esteja diretamente conectada, obviamente, com o lucro que você vai reverter para a empresa específica. Isso é óbvio. A não ser que seja alguma coisa mais independente, uma startup, que é uma ONG, mas assim, grandes companhias, elas se preocupam sim com a experiência do usuário, desde que seja para que você reverta mais dinheiro para a organização, né? Então, assim, para mim foi um baque muito grande assistir, por exemplo, aquele acho que é filme documentário que a Netflix lançou, não foi a Netflix, foi na Max, HBO Max, muda o tempo inteiro, né, o nome, sobre redes sociais. Então, acho que é um retrato muito fidedigno e acho que a gente tem que assistir mais de uma vez, não é uma vez só e aí esquecer, né? Então, esse sistema, ele vai alimentar esse ciclo vicioso. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente é exposto a esse conteúdo e menos a gente consegue sair desse loop. E isso é neurociência. Então, existe aí um ciclo também de recompensa, alguns esquemas neuronais que são ativados com esse tipo de ciclo que lembra muito a questão de jogo, né? Então, como a gente tem tido aí outro assunto também, que não vou entrar nessa seara agora, mas que eu acho que é importante em algum momento, um dia, a gente conversar sobre, que é a respeito das bets. Então, tem ali um ciclo de recompensa que é ativado no nosso sistema cerebral. Vocês podem, muito popularmente, associar a dopamina e etc., mas é algo mais profundo também. E aí, dentro desse artigo do El País também, tem uma outra questão que é trazida, uma pesquisadora, o nome dela que eu tinha anotado é doutora Marshall, ela vai trazer que esse comportamento ele vai ter origem nesses esquemas e mecanismos cerebrais antigos. Então, no passado, a nossa sobrevivência dependia do quê? Da gente estar atento a ameaças e novidades perigosas. Então, assim, a gente tinha que estar em alerta em certas situações. E hoje, esse mesmo sistema cerebral ele é ativado quando a gente vê notícia de guerra, de escândalo, catástrofe, mesmo que ela não nos afete diretamente. E esse tipo de estímulo, a gente sabe que aumenta estresse, ansiedade, reduz a nossa capacidade de atenção em outras coisas, porque a gente vai estar hiperfocado nesse alerta específico, e enfraquece essas funções executivas, porque diante do perigo, você não vai querer planejar. Né? Não vai ter controle de impulso, você vai estar hiperfocado naquilo que você precisa resolver ou se proteger. Então, isso prejudica a saúde mental a longo prazo, que imagina, nesse contexto, a gente está falando de uma época antiga, pré-histórica, então, assim, esse sistema ele era ativado diante de situações de perigo evidente, concreto. Então, imagina o nosso cérebro sendo hiperestimulado nesse sentido, o tempo todo nesse estado de perigo, de alerta. Então, obviamente, isso vai prejudicar a saúde mental, porque ninguém foi feito para viver nesse estado de alerta constantemente. Nosso cérebro ele não está adaptado nesse sentido ainda. Né? Não sei se um dia vai estar, mas enfim. Então, é uma armadilha sim, porque o cérebro ele busca esse conteúdo por instinto, achando que ele está se preparando para o perigo, mas na prática, isso vai deixar o quê? Exausto, sobrecarregado, menos capaz de agir, mais sobrecarregados, inclusive emocionalmente. Então, esse termo brain rot, ele ganhou popularidade com razão, e tem também alguns neurocientistas
que são citados nessa reportagem, uma reportagem bem robusta, bem extensa, que vai explicar que esse consumo de conteúdo trivial, que parece inofensivo, vai trazer, né, ainda mais evidência de que afeta o cérebro, que ele, inclusive, tem algumas outras afetações, como, por exemplo, reduzir a nossa tolerância à complexidade, fazendo com que tudo que exige foco, pensamento profundo, pareça o quê? Chato. Isso desacostuma o cérebro, por exemplo, com leitura, com concentração, com silêncio, e prejudica essas funções executivas que dependem disso, como memória, tomada de decisão, pensamento crítico, e vai criar aí um padrão mental de recompensa imediata, como vício. Por quê? Porque não se tem mais esse prolongamento daquilo que se espera. Estou acostumado com quis, pedi, desejei, recebi aqui na minha porta com entrega delivery, a jato. Então, tudo que é o contrário disso, obviamente, vai parecer chato, vai parecer tediante e não se tem mais uma tolerância a esses tipos de comportamentos mais complexos. É bastante interessante, né? Como que a gente chega numa realidade em que essas coisas são consideradas extremamente mais complexas. Então, isso aí que eu já trouxe, vou passar aqui mais na frente. E aí vem a questão da queda do QI, que eu não sei se vocês viram, mas teve uma pesquisa publicada que trazia que em décadas a geração atual é uma das primeiras a ter o QI menor do que o da geração anterior. Geralmente a tendência era de que a geração posterior tivesse um QI maior do que a dos pais, mas que essa era o contrário. E essa discussão surge nesse contexto que a gente está diante dessa primeira geração, que por pesquisa mesmo tem um QI menor do que a dos pais. E aí, para a gente entender isso, é importante, eu trago aqui no slide, inclusive, revisitar esse termo que é o efeito Flynn, que era um fenômeno que foi observado aí por décadas, que os testes de QI que eram aplicados, geralmente para criança a gente tem o VISC, e para adultos a gente tem o VAIS, que são um dos mais populares, mas tem vários outros aí, testes parametrizados dentro da psicologia, na questão de psicometria, que um fenômeno observado era que o teste de QI ele mostrava um aumento progressivo do desempenho médio da população. E era interpretado como um sinal de que as novas gerações elas estavam se desenvolvendo cognitivamente. Isso, obviamente, é atrelado a impulso na educação, na saúde, acesso à informação, só que, como essa notícia traz, estudos mais recentes, e aí, especialmente na Noruega, Dinamarca, Finlândia, e teve um nos Estados Unidos também, apontaram para uma inversão dessa tendência a partir da geração nascida ali depois de 1975. E, pela primeira vez em muitas décadas, os filhos estariam aí obtendo scores de QI menores do que dos pais. E aí vem várias questões, várias perguntas, né, sobre o porquê que isso está acontecendo. Então, a explicação mais aceita para essa queda é que não está ligada à genética, mas, obviamente, a fatores ambientais, sociais, que vão afetar o desenvolvimento intelectual de qualquer ser humano. E aí, por exemplo, mudanças na educação. A gente tem escola que muitas vezes se dedica menos a estimular o pensamento lógico, analítico, crítico, sobretudo quando a gente tem uma educação extremamente voltada, pelo menos aqui no Brasil. Eu vou fazer uma crítica, tenho essa licença, estamos aqui também entre vários educadores, voltadas para uma educação vestibularizante, né? Então, assim, é voltada para passar no vestibular. É uma série, a gente não pode negar, estudar para o vestibular envolve também algumas habilidades cognitivas, como memorização, sobretudo memorização, mas não vai envolver pensamento lógico no nível que a gente esperaria de, por exemplo, considerar esse desenvolvimento cognitivo. Tem pensamento lógico, mas não um pensamento crítico, analítico, independente, que são habilidades essenciais avaliadas nos testes de QI. Então, a aprendizagem ela pode ter se tornado mais superficial, a gente sabe que em certos níveis sim, com ênfase só nessa memorização ou no uso da tecnologia sem aprofundamento, mas também tem uma outra vertente que questiona o que esses testes de QI se propõem a investigar. Então aí, enfim, tem muitas coisas para a gente falar sobre, até porque tem pontos e pontos que precisam ser colocados na discussão. Mas uma coisa que não se pode negar é que uma das coisas que influencia também é o uso excessivo de tela e conteúdo raso. Então, as crianças e os jovens, nós, inclusive adultos também, a gente está sendo exposto o tempo todo a telas, rede social,
vídeo de curta duração. Hoje é bastante pungente, assim, bem peremptório em algumas discussões de que você precisa sempre falar o mais importante nos 5 primeiros minutos. Aí, agora, na realidade das mídias sociais, das coisas de vídeo curto, então é o gancho mais potente que você tem para fazer a sua oferta, para conseguir convencer a pessoa nos 10 primeiros segundos, nos 15 primeiros segundos. Então, é sempre nessa lógica do mais rápido, que o quê? É quase inimigo de um pensamento crítico. Porque pensamento crítico exige o quê? Tempo, paciência, análise. Análise não se faz em frações de segundos. Então, esse consumo de um conteúdo raso e excessivo de telas vai afetar atenção, concentração, memória, foco, raciocínio. Então, isso tudo é avaliado pelo teste QI. Talvez, se a gente tivesse um novo teste QI parametrizado com outras habilidades sendo avaliadas, a gente poderia colocar analisar sobre essa égide, né? De que os tempos mudaram, então a gente precisa também mudar o que o teste de QI está avaliando. Mas não é possível negar o fato de que há um declínio de habilidades cognitivas consideradas há muito importantíssimas para a construção da sociedade, para a evolução e para o nosso desenvolvimento. E com isso também vai ter menor leitura, menor contato com o pensamento abstrato. Por quê? Porque é chato, é longo, é difícil. Então, fazer leitura profunda, debates, etc., não é tão interessante quando se é sobre certos assuntos, né? Mas é óbvio que tem alguns assuntos que muitas crianças e adolescentes aí vão adorar debater sobre, mas que não são muitas vezes relevantes numa estrutura social. E vai afetar aí fatores de saúde, qualidade de vida. Então, uma outra coisa que eu quero trazer é que essa queda dos scores de QI, ela não significa que a gente teria, que nem eu disse, uma geração menos inteligente, no sentido macro. Porque a gente pode encontrar muitos adolescentes que são muito inteligentes em algumas coisas, que antes não era avaliada, antes não era considerada. Eu gosto de trazer sempre esses dois lados da crítica. O que esses dados eles revelam é um declínio em desempenho de situações formais e estáveis de raciocínio, que vai trazer aí a exigência de concentração, de paciência, de raciocínio sob pressão, estabilidade emocional. Então, quantos adolescentes de hoje conseguem sustentar essa condição com consistência? Não vai, eles não pensam? Não, obviamente, eles pensam. Claro que eles pensam. Mas em meio ao caos, à distração, à autocobrança insana, ansiedade crônica, cronicamente online, eles estão inseridos ali na realidade virtual quase desde que nascem. Então, a gente está cultivando, muitas vezes, um tipo de inteligência que é muito fraturada, que é dispersa, é moldada por microdoses de informação e um sistema que muitas vezes vai exigir essa performance constante, mas não dá tempo para pensar. Então, a gente tem jovens que sabem, que nem eu falei na nossa palestra online, né? Sabem identificar sons virais do TikTok em segundos, sabe dizer qual música da Taylor Swift é com menos de 1 segundo ali. Mas tem dificuldade de ler um parágrafo denso, né? Que eles vão se posicionar em certos debates rápidos, mas quando você dá um problema matemático ali simples que exige concentração, não vai conseguir. Que sabem produzir meme, vídeo rápido, viral e etc., mas não conseguem sustentar um raciocínio de longo prazo, porque a mente está sempre em alerta, sempre sob ataque, e aí, obviamente, tudo que exige a paciência, tempo e algumas dessas habilidades cognitivas não tem essas habilidades muito bem desenvolvidas. Então, muitas vezes a gente precisa se colocar nesse pensamento de que esse ambiente, da forma como está, sem essas habilidades, que é meio que isso, né? A gente precisa dessas habilidades para alterar esse ambiente, mas ao mesmo tempo esse ambiente não enseja que a gente tem essas habilidades. Então a gente precisa de pensamento crítico para olhar para essa realidade e falar assim, opa, daqui para frente eu preciso me retirar um pouco para conseguir avançar. Mas como que você faz isso num ambiente que não permite? Então é muito complexo. Então esse ambiente ele sabota o pensamento complexo. Tem a diminuição desses scores de QI que vai revelar nada sobre a genética, eu ousaria dizer. É mais sobre a degeneração desse espaço simbólico que a gente tem construído. E aí vai ter uma educação que é esvaziada, que prepara para a prova, mas não para pensar, de um mundo digital que vai recompensar quão reativo você é, quão veloz você é, mas não sobre o que você reflete. De uma cultura que, e aí eu vou trazer o Guy Debord, né, da sociedade do espetáculo, que valoriza quem vai ser notado, mas não tem profundidade alguma. Então,
E aí, nos últimos anos, a gente traz que esse discurso de que a tecnologia vai salvar a saúde mental também ganhou alguma força em diversos setores, né? Então, a gente tem alguns aplicativos aí para reduzir estresse, inclusive o ChatGPT, né, oferece esse tipo de apoio emocional. Gente, eu tô aqui empolgada falando, mas eu nem vi sobre o tempo. Não sei como que é sobre isso. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Se tiver também algum comentário, gente, eu gosto dessa interação, mas é que eu tô tão focada aqui no negócio que me perdoa, gente, eu nem vi mensagem, tá? Pode seguir, porque a gente vai fazer um debate único junto com a professora Gisele. Ah, perfeito, então. Fechou, gente. Então tá. E aí, aqui, o que eu queria trazer? Tem a Sociedade de Desempenho, alguns dos textos que eu falei do Byung, A Geração Ansiosa do Jonathan Haidt, que é um psicólogo que eu tenho uma relação de amor e ódio. Então, só lembrando que muitas das referências que eu coloco aqui não quer dizer que eu chancele tudo que a pessoa faça ou fale, mas com relação àquilo que eu menciono, eu acho que é válido ser trazido. E aí, voltando para essa questão aqui do biopoder, que eu trago nessa parte sobre como se relacionar esses fundamentos com uma crítica da saúde mental, para a gente aprofundar essa crítica, eu trago justamente esse texto do Foucault, que ele vai trazer uma reflexão nesse livro sobre o biopoder e o controle dos corpos, de que desde o século XIX, o saber clínico, ele vai visar organizar esses corpos e essas condutas em torno de padrões de normalidade. E aí as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, muitas vezes apenas aceleram e automatizam esse processo, porque vai transformar tudo em código, se a gente pensa numa lógica binária, numa lógica de codificação. Então, é justamente esse paralelo que a gente faria. E aí, no livro da Sociedade de Desempenho do Han, o que ele traz? Que, na lógica neoliberal, o sujeito ele vai ser visto como o quê? Como empreendedor de si. Aquele que consegue cuidar. Você só não sabe da metodologia adequada ainda para resolver a sua vida. Né? Você só não destravou ainda aquilo que você precisa para conseguir chegar no próximo nível. Você tem tudo dentro de si. Se você não chegou lá, é porque você não sabe ou porque você não conseguiu ainda. Não é porque te falta nenhum tipo de aparato, não. Você tem tudo o que é necessário. Você é empreendedor de si. E esses aplicativos de produtividade emocional vão converter a busca do bem-estar numa tarefa sem fim. E aí o quê? Aquilo que era para desonerar a gente de uma exaustão mental vai fazer o quê? Uma nova fonte de exaustão. E aí a Turkle, que é uma psicóloga também, ela vai trazer sobre um livro da solidão conectada, que ela traz que essa escuta simulada dos chatbots vai oferecer uma companhia, mas sem vulnerabilidade. E aí muita gente que faz uso dessas ferramentas, muitas vezes por ser mais acessível financeiramente, o que é um problema e tem que ser criticado por ser mais acessível financeiramente, ou muitas vezes por conta da emergência, né? Às vezes é num cenário ali que se sente, enfim, incômodo de mandar uma mensagem para o psicólogo ou para alguém, etc., e prefere fazer isso com o chatbot, vai produzir esses vínculos que são frágeis e que não vai substituir a presença humana no final de tudo. Acaba sendo bastante condescendente. Então, provavelmente vocês devem ter visto memes aí de pessoas que conversam com o ChatGPT e falam algumas atrocidades, e o ChatGPT é famoso por passar pano. Então, ele passa um certo pano para você, a não ser que você peça para ele te criticar. Aí ele faz isso também. Então, basicamente, ele é bastante obediente nesse sentido. Acho que para isso eu recomendaria o Gemini, porque às vezes o Gemini, ele é mais crítico, né? Mas enfim, só uma piadinha. Acho que eu não recomendo nenhum dos dois para esse tipo de coisa. Então, a Eva Illu também, no seu livro sobre o amor nos tempos do capitalismo, né? Ela vai trazer que tem o quê? Um sofrimento psicológico que vai se tornar um commodity. E a gente vai fomentar um mercado de soluções que são rápidas, que vão despolitizar as causas sociais do mal-estar. Então, no final, é só porque você não entendeu como resolver ainda. Não é uma coisa política, não é algo que você precise pensar para além da estrutura. Que muitas vezes esse pensar para além vai gerar um certo sofrimento. Mas é um sofrimento que vai te guiando para entender formas de lidar com isso que são muito mais libertadoras, que são muito mais assertivas. Então,
Outro ponto é que os algoritmos eles são treinados com dados enviesados. E a gente tem pesquisas que apontam sobre isso, de que muitas vezes alguns deles deslegitimam experiências de grupos minoritários. Já tive que várias vezes conversando com o chat afirmar que eu já tinha dito que, por exemplo, eu pedia para ele formular uma situação, uma resposta, etc., para uma conversa com uma mulher, e ele programava como se fosse para um homem. Eu tinha que reforçar, olha, é para uma mulher, etc. E aí ele entendia. Às vezes enfim, eu tenho uma relação profunda com ele, e às vezes ele esquece que, na verdade, ele está falando com uma mulher, e que às vezes tem essas características, né? Enfim. Então, algo que faz a gente pensar que, na verdade, os dados que alimentam, e a gente sabe que é alimentado por dados, né? Uma inteligência que cria as coisas do nada, vai se alimentar de alguma fonte. E aí, o Jonathan Haidt, ele traz um livro dele, A Geração Ansiosa, que eu não sei se vocês leram, enfim, tem coisas muito interessantes ali. Ele vai observar que essa curva de ansiedade e depressão nos adolescentes, especialmente nas meninas, vai se elevar significativamente aí a partir de 2012. O ano em que o Instagram vai se popularizar, que os smartphones vão se tornar quase onipresentes. Em 2012 foi a época que eu ganhei o meu primeiro smartphone. Então, o recorte de gênero aí também é interessante. As meninas, elas são mais afetadas, não apenas em número, mas na qualidade da exposição, no tipo de violência simbólica, na forma como elas internalizam padrões de comparação. Enquanto a gente observa num recorte dos meninos, que eles tendem a se engajar ali com tecnologias com dinâmicas mais competitivas, anônimas, eles não têm essa necessidade de serem reconhecidos, então geralmente vão para jogos, fóruns. Muitas vezes você provavelmente tem aí algum adolescente que a foto de perfil no WhatsApp é um ícone, qualquer coisa menos o rosto dele. Qualquer coisa menos o rosto dele. E já as meninas, elas são muito mais expostas a essas práticas de vigilância estética, de validação pública, de performatividade relacional. E o Instagram, em particular, hoje, né? Porque antigamente ele era uma rede de compartilhamento de memórias, etc. Hoje ele basicamente se tornou um mercado online. É uma das coisas que me desanima profundamente de usar o Instagram. Porque para mim, eu sinto como se eu estivesse entrando ali no shopping popular. Porque o tempo inteiro é alguma coisa relacionada a isso. Tudo fabricado. Antigamente era normal você postar fotos que hoje são consideradas cringe, né? Já cringe nem é mais um termo muito popular. É cringe falar cringe agora, né? Mas enfim, o Instagram, ele vai amplificar essa lógica de autoexposição e de curadoria da imagem, da sociedade do espetáculo, que reforça essa normatividade do corpo, que tem que ter um padrão específico, de racial, de classe, que pune quem não se encaixa, faz a gente acreditar que aquela realidade do influencer que ganha milhões e milhões eu só não alcancei aquilo porque, não destravei a metodologia correta. E a gente passa a esquecer que essa diferença ela não é estatística somente, não é uma questão de não saber, é uma coisa política. Então, muitas vezes a resposta ela tem sido individualizante. É autocuidado, gamificado, é mindfulness via app, é um diagnóstico acelerado, faz isso aqui que você consegue resolver. Mas a crítica que eu gostaria de propor é justamente dessa pergunta estrutural. Por que, por exemplo, ser adolescente, especialmente a menina, se tornou tão insustentável nesse modelo da vida digital? E ao medicalizar esse mal-estar, a gente vai acabando neutralizando esse sistema como algo natural. A clínica, então, ela não pode ser esse espaço de adaptação à norma, mas ela tem que ser um espaço de resistência subjetiva. E exige que psicólogos, e aí eu falo pela classe, que a gente esteja atento a esses marcadores de gênero, de raça, de classe, de corpo, que vai moldar essa tecnologia e impactar a saúde mental. Tem até algumas outras coisas que eu tinha trazido aqui, sobre o plano brasileiro de IA, mas eu acho que fica para uma outra conversa. Mas, no geral, diante de tudo que eu trouxe aqui, vou disponibilizar isso aqui depois. É importante que a gente se faça essa pergunta, né? Que a gente construa esse saber, que ele vá para além dessa normativização, desses parâmetros, e pense realmente para além. O que eu trago aqui não é uma demonização da inteligência artificial, muito pelo contrário, como eu falei, eu uso ela o tempo inteiro, com muita frequência, mas
tentar habitar nesse espaço que é extremamente desconfortável, e eu sei que é extremamente desconfortável, porque exige que você faça uso dessa inteligência artificial, entendendo as potencialidades dela, mas também os riscos, e sabendo dos riscos, continue usando, que muitas vezes parece uma dissonância cognitiva, né? Como que eu acredito numa coisa e faço outra? Justamente, habitar esse espaço de desconforto para que a gente consiga continuar construindo saberes a respeito disso. E saberes que sejam aí libertadores e não somente escravizadores, num sentido lato da palavra. É isso, gente. Espero que Que tenha contribuído. bacana! Todo mundo batendo palma. Obrigada às duas palestrantes. A gente vai abrir aqui para as perguntas e também vamos ler o chat, né? Mas a gente sempre faz uma mediação no final para falar um pouco da pesquisa da professora Gisele, né? Fiquei muito contente que você conseguiu aproveitar no seu doutorado. A gente tem tanto dado que acaba nem entrando no mestrado e a gente descarta e fica fazendo artigos e mais artigos, né? É dizer que foi uma pesquisa muito robusta, né? 799, eu já diria que foram 800 estudantes. Muito grande. Eu estou assim para fazer uma entrevista com 10 pessoas, já estou enlouquecida. Imagina, né, essa quantidade. Então, assim, é uma pesquisa bastante robusta. De um grupo, né, de classe média baixa, né, com pais que trabalham fora, isso acaba tensionando essa falta de tempo, de cuidado, de convivência, né? Que isso você falou bastante sobre essa ausência e essa necessidade de vigiar, de acompanhar, de saber o que é que eles estão fazendo, né? E eles não saber a escolaridade dos pais, né? Às vezes, é como você falou, não tem nem o tempo do bate-papo, né? Após o trabalho ou antes, né? E vai mostrar aí um marcador de distância, né? Geracional, né? Entre pais e filhos. E perguntas assim que eu nem imaginava que poderia ter relação, né? Se fuma, se bebe, né? E mostrou de alguma forma uma associação, né? De já ter fumado, já ter bebido, com essa interação com as telas em hora livre, né? E repercute, sim, né? A qualidade até de vida, física, emocional, social, escolar, né? Então, pesquisa muito bacana, gostei muito de você estar aqui com a gente hoje. Obrigada demais, professora Gisele. Saber também essas porcentagens, né? Às vezes até assustador, mas que a gente precisa se apropriar mesmo. E a importância de observar e de cuidar, né? Sempre. E aí a professora Ana Cândida, ela traz uns slides bem pertinentes para a gente pensar, né? Sobre a saúde mental. Você começou a falar como questão de consumo. E às vezes a gente acha até que estão nos ajudando com aplicativos de IA, para nos acalmar, para respiração, e às vezes é consumo mesmo. Então, assim, foi muito pertinente você fazer essa associação e que quando você falou assim, eu até printei o slide e mandei para uma pesquisadora que não pôde estar aqui hoje com a gente. Assim, que a IA não é a gente que usa, talvez, é ela que está nos usando. Isso foi, né, já é um título muito bom para você escrever um artigo, né? O Semedu desse ano é educação quilombola, e aí a gente vai bater bem na tecla, assim, do uso crítico das tecnologias, né? Para o meu caso, que eu investigo o deepfake, né? Por que que tem um deepfake de Salvador Dalí, um homem branco, eurocêntrico, abastado, e não tem de Zumbi dos Palmares, né? Porque as vozes dissidentes, as minorias, elas... Quem escolhe quem vai ser criado, né? Quem decide, né? E aí ontem já teve a Zoe, a primeira professora em inteligência artificial, aprovado pelo Ministério da Educação de Santa Fé, da Argentina. E o criador disse assim, ele postou hoje, dia 4/8, assim, que ele quer professores que geram influências e não doutrinadores, né? Então, assim, a gente tem que estar com esse bit ligado mesmo. E aí, você traz essa importância da gente ter uma educação midiática, e que eu vi que você percebeu que você estava presa naquele vídeo das miniaturas, mas você consegue perceber, porque você tem educação midiática, né?
mas um jovem ou adolescente não vai perceber, né? E vai ter todas essas consequências que você trouxe. Muito legal trazer o brain rot também, né? Bastante crítico esse uso de tecnologia e como pode afetar a gente, crianças, até adultos e idosos também, né? Os idosos também estão usando bastante. Se você puder compartilhar a série que você falou do Max, porque eu conheço Adolescência, que é a série da Netflix, né? Puder colocar no chat aí depois, para a gente poder. A gente adora a série, a gente debate também bastante as séries. E aí eu vou Alguém abrir aqui para. colocou aqui? Acho que é o Ah, alguém Dilema das Redes colocou? mesmo. É. Tá, esse eu já Mas tem um de assisti. rede Muito bom. social do. Eu vou só confirmar. Tá, e então, assim, a primeira, as pessoas podem levantar a mãozinha, tá, para habilitar o microfone, mas Ana Carla Cavalcante, eu até tinha dito que Gisele é a pessoa que eu mais conheço aqui há 9 anos, mas não é agora que a Ana Carla Cavalcante chegou, acho que é mais de 20, talvez, ou 20. É, Eu acho que é mais é, de 20, viu, Vi? mais de 20, porque se eu estou com o Gustavo há 20 e eu fui para o seu casamento antes, né, e já te conhecia antes, então é mais de 20. É, ela pergunta assim, então é a Ana Carla, minha amiga mais antiga daqui, tá, Gia? Você perdeu o cargo, mas você, ó, mora no meu coração. E ela pergunta, a pesquisa foi com quantas pessoas, né, e quais regiões? Acabou que a professora Gisele já respondeu. E logo em seguida ela fala, né? E hoje as escolas estão com recursos que levam à necessidade de eletrônicos. Tipo, no colégio do meu filho, os livros são lidos numa plataforma de leitura, que é a Árvore do Livro. A agenda é eletrônica. Não vai de encontro à necessidade de uso de eletrônicos pelas crianças. Como vê esse cenário, né? Pergunta para a professora Gisele. Você prefere responder ou eu passo para o próximo? Faço um Eu bloco. posso responder, Tá. aí depois a gente vai, né, respondendo as outras. Então, Ana Carla, a gente viu aí que o mundo está cada vez mais digital, né? Então, com certeza as escolas vão se utilizar desses recursos também, né? Tem muitas escolas que se utilizam desses recursos digitais. A questão é, quando são crianças, né? O que a gente está encontrando na literatura e observando também a partir das nossas experiências. Quando é uma criança muito pequena, na hora, né, dos cuidadores irem buscar, né, a escola, eu acho que isso, pelo menos, foi uma experiência que eu fiz e, né, e isso é uma orientação que eu também dou no consultório e depois a gente vai olhando também nas literaturas o que tem de ganho e o que não tem de buscar escolas que não vão se utilizar tanto desses recursos tecnológicos, mas isso é uma realidade que está posta, que está ali, né? Porque quando a gente vai observar, né, especialmente quando são crianças, né, evidências científicas, né, já estão, né, já está aí para a gente que o quanto é importante até para o próprio desenvolvimento do cérebro da criança, esse contato, né, esse contato com a terra, esse contato com o brincar, esse o fato de encontrar um com o outro, né? Eu acredito que deve ter algumas escolas que trabalham com esses recursos, mas têm esses cuidados, né? Que se utilizam desses recursos, mas que têm esse cuidado de que, não, tá, a gente tem esses recursos tecnológicos, mas a gente entende que aqui, nesse espaço da escola, precisa ter um espaço para o brincar livre também, né? Então, eu acho que nesse processo de escolha, a gente precisa observar isso. Até mesmo quando a gente olha, né, que um dos nossos sentidos é o tato, né? Quando a gente pensa, o fato de pegar num livro, ele é diferente do fato de você acessar a leitura pelo tablet, né? Então, já tem estudos aí, inclusive eu fui até procurar, eu tenho um livrinho aqui que vai falar sobre isso, um estudo da neurociência que vai falar, né? Dessa importância inclusive de fazer não só, né, pegar o livro e folhear o livro, mas de você brincar com coisas que vão trabalhar essa questão da motora fina da criança, né? Tanto que isso é importante. Então, eu acho que passa por isso, né, dos pais, na hora, os cuidadores, na hora de fazer essa escolha,
isso levar em consideração, né, esses aspectos, mas, por outro lado, se a escola ela se utiliza desse recurso, mas em qual medida que ela, né, se utiliza desses recursos, essa escola, para além de ofertar ali uma sala de informática muito boa ali, ela oferece também, ela também oferta um espaço para o brincar livre, ainda mais quando se trata de crianças, e quando se trata de adolescentes, ela oferece ali um espaço onde os adolescentes vão se encontrar nos seus grupos e vão interagir entre eles. Então, eu acho que essa escolha passa por isso, né? Igual, né, eu falei, depois a Ana também falou, dessa questão, o mundo está cada vez mais digital, né? Então, isso é uma realidade que está posta. Acho que não Muito tem bom, muito que a professora. gente não vai voltar, né? É isso e pronto, a gente vai caminhar agora para cada vez mais. Respondido, Ana Carla? Tirar aqui do fone, sim, está respondido, mas é complexo demais, né? Porque, assim, você vê que a China, a partir de agora, de setembro, ela incluiu a matéria de inteligência artificial já no ensino fundamental, já na cadeira fundamental dos alunos da China, né? Então, é tão contraditório esse limiar entre onde é benéfico, onde não é benéfico e o que se espera de preparar para um futuro para essas gerações, né? Porque à medida que eu retiro, eu também, né, posso estar impedindo a convivência dele no mundo atual tecnológico. E à medida que eu exagero, eu também posso estar prejudicando a saúde mental, outras características que são importantes para o ser humano, né? Eu acredito que até eu, como pai de duas crianças, eu vivo assim nesse dilema, sabe? Até que ponto onde é que é o limiar? Até onde ir, sabe? Eu tenho um Buscar esse filho de... equilíbrio, né, Gisele? É desafiador, até para os próprios pais presentes, como eu sou com meus filhos, sabe? Eu acho que é bem desafiador. Sim. E logo em seguida, a própria Ana Carla disse que não tem TikTok instalado, então já é na apresentação da professora Ana Cândida. Ainda bem, né? Eu também não tenho, não. É viciante. E ela fala, mas você. Ela diz, mas você sabe que eles medem o tempo que você vê um vídeo e aproveitam esse modelo de vídeo do Pokémon, que você demorou mais tempo e começa ali a oferecer no seu feed. É verdade, é uma técnica de inteligência artificial de predição que ele vai personalizar o seu feed de acordo com o seu comportamento. E às vezes ele até sabe o que a gente quer e a gente não sabe que a gente quer aquilo. É mais ou menos isso. O professor Felipe Miranda, ele disse que o documentário é o Dilema das Redes. E o professor Felipe Hipólito, se quiser levantar a mãozinha, tá? Para ler sua. Se quiser, não, ele vai abrir a mãozinha dele. Felipe Hipólito tá aí para falar sobre um Eu já fator estava com o curioso dedinho desse assim, tipo ó. de brain rot. Eu quero ouvir você. Só estava comentando mesmo, de fato, que uma das ferramentas, um dos recursos técnicos que os programadores, nós, utilizamos na hora de desenvolver esse tipo de aplicativo é usar o máximo de tela, inclusive o caso que eu citei ali é tirar a barra de status, porque some o horário e você só vê o conteúdo. E vai passando vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo e a gente perde essa noção do tempo mesmo. Esse é o lado ruim, né? Mas a gente também teve uma coisa legal, né? Aproveitar o espaço, que um avanço tecnológico interessante que a gente teve nesse processo foi que o desenvolvimento da tecnologia de comunicação, principalmente pensando nesse tipo de conteúdo, de áudio e vídeo, fez com que a gente reduzisse para quase metade a quantidade de largura de banda necessária para fazer uma transmissão. Quando a gente começou as aulas ao vivo no Teams, na pandemia, uma aula de 50 minutos, uma hora, tinha um consumo de banda gigantesco. E é claro, precisávamos todos estar em casa e nos proteger e tudo mais, mas boa parte dos meus alunos, por exemplo, utilizavam dados móveis, com uma largura de banda de 50 megabytes diária, que é o que um plano de dados móveis aí das operadoras
num plano pré-pago, oferece por dia. E isso era consumido absurdamente muito rápido. Hoje em dia, esses mesmos alunos, as mesmas pessoas passam horas ligadas no celular, assim, consumindo esse tipo de conteúdo, porque a tecnologia e a transmissão desses dados evoluiu bastante, principalmente para esse tipo de coisa. Bacana, A gente obrigada. vive disso, né? É, foi um comentário, né? Obrigada pela sua participação. E aí, a Helene, ela mandou uma mensagem para mim no particular, dizendo que ela iria sair às 8 horas, que ela tinha que fazer uma prova, mas ela deixou aqui a contribuição dela, dizendo que o que me choca é o quanto isso afetou o campo musical. Já li uma matéria falando que também afetou o cinema. E a Ana Carla fala assim, porque agora as pessoas querem pausar, voltar, acelerar, vivemos correndo 1.5x, 2x. E ela pergunta para a professora Ana Cândida: temos 8 inteligências, não é? O teste de QI avalia essas inteligências? E para finalizar, a professora Ana Cândida coloca o link aqui para a gente, né, sobre o Fake Famous, é uma experiência surreal que está lá na HBO. Então, vamos ver se nós temos 8 inteligências, né, sobre o teste de QI, para a gente finalizar. Então, tem o Gardner que ele traz, que são 8 inteligências que a gente teria, né? Vai trazer, se não me engano, lógico matemático, interpessoal, intrapessoal, musical, enfim. Mas o VISC que eu menciono, ele não vai avaliar todas essas inteligências nesse mesmo formato, até porque não é essa abordagem teórica dele. Então, o VISC ele vai trazer aí que aí o VISC é essa Wechsler Intelligence Scale, que aí vai ser para crianças de 6 a 16 anos, e vai avaliar 5 grandes índices aí, de compreensão verbal, raciocínio fluido, memória de trabalho, velocidade de processamento e visoespacial. E aí vai gerar um QI total e também um perfil cognitivo ali mais detalhado. Então, o QI, enquanto um modelo psicométrico, ele no VISC é esse teste clínico infantil, um dos mais populares que a gente tem, mas também tem outros testes de QI que vão focar em diferentes habilidades cognitivas aí. Então depende bastante, mas o VISC é o mais popular, ele não foca nessas 8, porque essas 8 é conforme o referencial do Gardner. Bacana. Obrigada. E eu quero passar agora a palavra para o professor Felipe Miranda para a gente fazer a nossa conclusão. Bom, agradecer, né, a professora Gisele, a professora Ana Cândida. Eu acredito que as duas pesquisas, elas se complementam, né? Porque quando a professora Ana Cândida coloca alguns problemas que a gente tem enfrentado, né, que as pesquisas que ela traz indicam, a gente vê em contrapartida a pesquisa da professora Gisele, que demonstra o campo, né, aonde nós, né, esses sujeitos sofrem, né, que aí traz todos esses dados sociais dessas pessoas que sofrem esses impactos e começa a fazer nessas essas correlações. Eu lembro de uma frase, né, de um filósofo, né, também marxista, que é o Althusser, que ele vai falar que quando a gente coloca a educação como um aparelho de Estado, né, ela vai servir para que o filho do trabalhador aprenda a trabalhar e o filho daquele que é detentor né, uma certa economia aprenda a mandar. E aí, quando a gente cruza essas duas pesquisas da professora Gisele e Ana Cândida, a gente vê como que essas empresas estão moldando esse cenário no século XXI, né? Então, a criança pobre, a criança que não tem um contato afetivo bem construído com a mãe, ela está mais suscetível, mais vulnerável a passar horas e horas na tela, né, sem nenhum tipo de supervisão, e isso vai trazer consequências, né, muito implicantes, né, na vida dessa criança. Enquanto isso, né, para o filho do rico, né? Ele vai ter ali também um tempo de tela muito exagerado, mas ele vai ter condições de aprender conceitos, né? Em outros momentos, em outros espaços, que façam ele refletir de maneira um pouco mais crítica, né? E um pouco mais
não como um consumidor, aquele que está, no caso, perdendo tempo, jogando seu tempo fora com conteúdo não adequado, né? Ou então brain rot, alguma coisa assim, mas com algo que aquilo que a cultura, né, desse cidadão já vai trazer implícito, que é uma perspectiva de meritocracia, de ganho, de estar na frente do outro, né, de competitividade e acentuar também todas essas características, né? Então, quando a gente vê a consequência disso, ela é uma consequência que vai atuar na nossa cultura, né, a longo prazo, né? Ela vai fazer uma modificação cultural e vai trazer essas consequências de maneira muito mais evidentes, né, na nossa sociedade. Isso infelizmente, é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, né, e buscar alternativas. Acho que é isso, né? As duas pesquisas se complementam bastante nesse sentido. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e quem está nos assistindo agora pelo YouTube, que a gente vai disponibilizar depois o vídeo. Obrigada também por ter ficado com a gente aqui até hoje. As últimas palavras, professora Gisele, e logo em seguida, professora Ana Cândida. Obrigada. Então, quero agradecer a oportunidade desse espaço, mais uma vez aí com a Ana Cândida, com a Michele, conhecendo os outros, né? É muito bom apresentar, né? Embora seja um recorte aí da minha pesquisa, mas podem me convidar para os próximos, né? Já tenho alguns resultados da pesquisa do doutorado também. Aí podem me convidar, que eu vou adorar socializar, né, com vocês, e eu acho que, sobretudo nesse momento e tudo que a gente está vivendo, quanto a gente precisa falar mais sobre isso, né? Sobre a questão da saúde mental, né, das inteligências artificiais também, da questão do uso abusivo, né, das dependências das tecnologias, porque isso é uma realidade aí que nos atravessa, né? Mas é isso, obrigada. Obrigada. Professora Ana Cândida. Também agradeço, gente, aí por terem escutado, aberto e inclusive a Michelle aí por ter facilitado, mediado essa nossa discussão. E é isso, espero que possa ter contribuído aí com um pouquinho, e eu sei que não vai desangustiar vocês que estão ouvindo, mas vai gerar uma angústia talvez um pouco mais produtiva. Sim, com certeza. A gente vai ficar mais atento. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.